Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vicky e hoje é o aniversário de Abismo! Oficialmente, hoje, dia 16/4, faz 3 anos que Abismo existe. Cara, 3 anos é muito tempo, velho, e eu ainda não terminei essa bosta. Enfim, gente, hoje é um dia especial e como é um dia especial, eu vim trazer o capítulo mais longo que eu já escrevi de Abismo. Eu acho que eu amaciei, era pra ter lançado há muito mais tempo esse episódio de Abismo. Enfim, é um episódio importante, é um episódio legal, eu espero que vocês gostem. Mais tarde tem outro vídeo que é do recap desse episódio que eu preparei pra lançar os dois no mesmo dia, em compensação da última vez que eu levei uns mesezinhos pra lançar o anterior, né? Inclusive, se você tá curioso pra saber o que é Abismo e achou esse vídeo do nada, tem Abismo no meu canal, é literalmente o livro que eu tô escrevendo e eu leio aqui nesse formato em áudio pra quem quiser escutar, porque eu não tenho uma editora, ela não pode me parar. E, enfim, Abismo, simplesmente vamos começar o vídeo, eu espero que vocês gostem. Pensamentos ofuscados, capítulo 3. Novamente, aquelas crianças apareceram diante dele, agora com os rostos borrados. Teve a vaga impressão de já tê-los visto antes, mas não conseguia lembrar onde. Ele respirou profundamente e sentiu a cama onde estava deitado. Abriu os olhos e percebeu que ainda não era de manhã. O ambiente estava frio e ele ficou um momento observando o telhado, iluminado fracamente pela luz da lua, que entrava calmamente no quarto. Foi então que ele notou a porta aberta, e Félix já não estava mais lá. Decidiu levantar-se, pois sabia que não conseguiria dormir mais. Sentiu o chão de madeira gelado sob seus pés descalços, que estavam assim desde que acordara naquela clareira até aquele momento. Ele se alongou e dirigiu-se à sala, talvez procurando um livro para ler, quando avistou Félix no chão abaixo da janela, aparentemente escondido. Félix se assustou ao vê-lo, fez um sinal para que permanecesse em silêncio e se aproximasse. Tentaram manter o silêncio enquanto estavam ali embaixo da janela, onde começava a ventar bastante. Sussurrando, Félix começou a falar. Eu estava indo beber água, quando senti uma presença estranha e um barulho muito alto vindo daqui. Você já verificou se é algum animal ou algo do tipo? Perguntou em um tom baixo. Eu costumo patrulhar a área antes de dormir, para evitar surpresas noturnas como essa, mas hoje esqueci de fazer. Caramba, isso provavelmente é minha... Antes de completar a frase, só pude ouvir um barulho da janela, se quebrando em vários cacos de vidro que se espalharam pela sala, enquanto Félix o segurava e protegia com um escudo de gelo que logo se dissipou. Isso não é um animal, é magia. Félix se ergueu abruptamente e saltou pela janela sem aviso algum. Uma figura encapuzada, com olhos roxos e uma aura familiar emanava de si, provocando uma sensação nauseante nele. Então, viu Félix manifestando uma lança do vazio em sua mão. Quem é você? Félix perguntou com a voz trêmula. Poxa, achei que você me reconheceria, mas não estou aqui por você. Essa voz, finalmente, não é maninha. Antes que ele pudesse processar completamente as palavras, Félix foi arremessado contra a parede ao lado da janela, e Lucas saltou para fora, ficando face a face com aquele ser de olhos vazios, que pareciam destinados exclusivamente a ele. Seu maluco! Quem é você? Fala Luca pulando a janela. A figura encapuzada, visivelmente irritada, o agarra pela garganta, apertando seu pescoço. Não vou te matar agora, porque tenho outros planos para você. E não seria divertido o suficiente. Além disso, eu tô com ressaca demais para usar toda a minha mana. Então, se considere sortudo hoje, Luca. Ele desaparece em seguida. Seu corpo se transforma em uma espécie de areia negra, que após algum tempo se dissipa por completo,
Logo depois, ouço uma tosse vindo de Félix e corro até ele. Félix! Eu tô bem. Eu só bati as minhas costas. Mas você... Ele apertou sua garganta bem forte. Enquanto falava, Félix foi tocando seu pescoço com os dedos gelados, trazendo uma sensação reconfortante. Instintivamente, Luca leva suas mãos ao pescoço ao mesmo tempo e se levantou, estendendo a mão para ele. Estamos bem. Ainda precisamos ir para a cidade hoje. Então, vamos entrar. Bora. Na época eu não percebi, mas meu rosto se aqueceu com o frio de suas mãos. Na época eu não percebi, mas meu rosto se aqueceu com sua reação engraçada. Félix fez uma xícara de chá para Luca, o qual fingiu beber lentamente porque estava muito amargo e não encontrava o açúcar, não querendo interromper a conversa. Desculpa o inconveniente, Luca. Não tem problema, cara. Pelo que ele disse, parece que eu tá envolvido de alguma forma. Ele te chamou de maninho? Ele tossiu novamente e ficou surpreso com a pergunta. Ele é alguém que eu não vejo há muitos anos. Disse com uma risada sem graça. No passado, houve um incidente na minha casa. Ele é provavelmente meu irmão mais velho, Harry. Ele passou a piorar o que já estava ruim, pra resumir. Caramba. Ei, mano, se quiser desabafar no futuro, pode falar comigo, beleza? Tudo bem. Eu acho que depois posso te contar essa história com mais detalhes. Eles ficaram em silêncio, um clássico desconfortável por alguns segundos até Luca quebrar o gelo. Ei, mano, sabe que horas são? Deve ser quase umas 5 da manhã. A gente vai sair às 7. Vai ser cansativo pra caramba, sinceramente. Ele responde de uma maneira descontraída. Ei, quando eu tava vindo pra cá, eu passei perto de um moinho d'água, abandonado. Você sabe o que aconteceu? Abandonado? Sim, parecia muito velho. Deixa eu pensar. Ah, é o moinho dos Winter. Era uma família que morava aqui por um tempo, quando eu era bem pequeno. Eu não lembro o que aconteceu com eles, mas minha mãe era uma grande amiga da senhora Winter. Eles continuaram conversando por mais um tempo, até que eventualmente o horário chegou de sair. Pelas coisas que conversaram, Luca percebeu que o Félix não era exatamente do tipo certinho que ele imaginava. E fazia muito tempo desde que ele tinha ido à cidade pela última vez, desde a sua formatura. Félix mostrou alguns livros para Luca, na esperança que ele se lembrasse de algo trivial relacionado à magia. Mas nada veio à mente. Parecia que isso era algo novo para ele, mas pelo menos não parecia estranho. Depois de um bom tempo, eles começaram a andar. Passar por todo o caminho. Como era muito longo, teve que preparar alguns mantimentos para algumas boas horas de viagem. Ele ficou olhando todo o percurso novamente, passando pelo moinho e por aquele lugar onde o gato tinha assustado. Só que tinha um caminho que não tinha visto antes, perto do caminho da clareira, que tinha acordado anteriormente. Ei, cara, foi aqui que eu acordei do nada. Apontou para a direção. Mas antes não tinha esse lado aqui, não. Que estranho. Eu não lembro de ter uma clareira aqui, não. E eu moro aqui há vários anos. 24, pra ser exato. Doideira, na moral. Ei, vamos dar uma olhada de novo lá, pra ver se a gente acha alguma coisa. E assim eles vão até a clareira. Dão uma olhada e aparentemente não encontram nada. Mas Luca percebeu algo estranho. Cadê o resto de fogueira que tava aqui? Eu acordei com um pedaço de carvão e cinza ao meu lado. Agora não tem nada aqui. Ué, que estranho. Eu não vi nenhum sinal de fumaça nem nada nos últimos dias. E eu costumo olhar frequentemente pra ver se
Há algum sinal de vida de ursos ou algo assim? Ursos? É uma história boba que contavam por aqui quando eu era criança, para nos mantermos em casa à noite. Aqui no máximo tem 1 ou 2 matilhas de lobos e alguns cervos. Entendi. Bem, se eu lembrar de alguma lenda da minha infância, eu te conto. Cara de peixe. Disse rindo. Félix dá uma risada sincera. Nunca foi chamado assim? Caramba! Eu nunca pensei que eu poderia ser tão original. Ele riu um pouco mais antes de conseguir falar alguma coisa. Bem, não assim, mas quase. Bem, vamos indo. Nós continuamos andando por pelo menos mais 2 horas, até que finalmente perguntei sobre os poderes e o portal de Runa novamente. Ah, você quer saber do portal de Runa agora? Posso fazer uma explicação, tudo bem? Vai ser um pouco longa e detalhada, então apenas escute. Talvez algo na sua memória acenda se eu der muitos detalhes. Ele apenas acenou com sua cabeça, sabendo que ele ao menos se importava minimamente com a situação. Certo. Esse é um mundo mágico, não tão fantasioso, por exemplo, não existe dragões ou sistema feudal aqui, pelo menos não nesse ano. Para os anos anteriores, é melhor consultar a biblioteca. Estamos atualmente na área rural de Lilium. Somos governados pelo Status Quarto Heavy, ou EQH, que administra o país através de rotas marítimas entre ilhas da região, incluindo ilhas turísticas, e cuida da gestão de terras, como a posse ilegal. O número de desempregados também diminuiu após uma pequena guerra com o país vizinho, Madef. Mas vamos pular a política. Nós temos algo que chamamos de magia básica, que é basicamente a explicação mais plausível no nosso mundo, para mistérios naturais, como aquela correnteza normal no rio próximo à minha casa. Aquilo é uma disfunção mágica. Falando de maneira geral, disfunções são tudo que afeta o ambiente no nosso mundo, seja de forma passiva, como a existência de fenômenos temporais e externos, a camada de proteção do mundo, como a camada de ozônio, ou de forma agressiva e involuntária, o rio com correnteza forte é devido à baixa quantidade de magia local, que é atraída para pontos onde ela é mais forte. A correnteza se intensifica quando as pessoas estão próximas, ou seja, o rio parece normal quando pessoas sem magia em sua pele estão próximas o suficiente, fazendo com que todo mundo acredite que ele realmente tem uma correnteza muito forte. Outro exemplo seria o movimento peculiar da floresta, junto com o rio. Algumas árvores parecem falsas por um período de tempo, especificamente quando você se aproxima delas. Parece um assunto muito interessante para estudar se eu tiver tempo no futuro. Achei legal. Mas e essa questão da magia na sua casa? Perguntou Luca, parecendo animado. Certo. Vou explicar desde o início. Há um portal de runa dentro da minha casa. Minha mãe adora magia e convenceu meu pai a construir a casa ao redor dele. Esses portais de magia começaram a aparecer de forma aleatória há cerca de 600 anos. Começamos a cultuá-los até certo ponto. Mas só há cerca de 200 descobrimos que, por outras raças de humanoides em outro país, aquele que eu mencionei antes, Madef. Falando de forma mais simples, são orcs, anões, elfos, etc. Depois de alguns anos para se adaptar à sua linguagem e comunicação, descobrimos que alguns deles tinham registros de que, na realidade, alguém tinha construído isso por algum motivo. Mas até hoje, ninguém conseguiu encontrar nada. Como se tivesse apagado a história. Alguém tivesse apagado a história. Agora, falando sobre a arma que você escolheu, eu vou explicar de forma simples. Principalmente, existem categorias por classes de existência. Por exemplo, classe 1 especializada para combate, armas, remédios, etc. Que inclui os seguintes itens: um arco,
relativamente simples, porém possui detalhes em laranja. Se o usuário souber utilizá-lo, pode criar flechas de tipos diferentes. Bolsa de remédios, como o nome indica, é uma bolsa que tem remédios comuns. Só isso? Luca pergunta, decepcionado. Também considero um tanto limitado, mas fazer o quê? Félix soltou uma risada. Bem, continuando. Marretas com runas? É um martelo que conduz eletricidade. Sabemos que nosso corpo possui eletricidade natural, controlado por pequenas correntes durante as contrações musculares. A força e o movimento que o martelo provoca podem ser usados para gerar um raio. Uau, você sabe muito detalhe sobre isso, né? Luca riu. Meu amigo é bibliotecário. Ele me obrigou a aprender por causa de uma aposta que eu perdi. Nerd. Eu pensei que você só fosse ficar com a cara de peixe. Eu sou uma pessoa bastante diversificada, tá? Nerd com cara de peixe. Ok, continuando. Lança. A lança às vezes é associada à mudança corporal de Tritão e em alguns casos raros pode ser ligado a controle de gelo. Não era pra essa ser literalmente a sua explicação mais detalhada, já que essa é a sua? Quem perdeu a aposta dessa vez foi ele. Nem pensar. Luca riu alto com isso. Ele é viciado em apostas. Continuando. Aprendi isso porque meu irmão também tinha essa habilidade. Assim como você. Adagas não permitem movimentos rápidos. Quando elas aparecem, transformam-se em pó de ferro. Além disso, o usuário pode transmigrar para algum lugar, dependendo da pessoa, embora nem todo mundo tenha essa habilidade. Depois eu tento fazer isso para testar. Só lembre-se de que precisa ser um lugar que você tenha memorizado com detalhes. Você tá dizendo isso para o cara que perdeu memórias? Sério? Melhor ainda. Félix ri da observação. Luca dá um leve soquinho em Félix. Certo. Agora o resto. Classe 2. Voltada para o trabalho. É melhor desempenho e atividades braçais. Classe 3. Designada para espécies existentes. Com facilidade de controle sobre sua própria existência. Como pessoas que se transformam em mesomorfo. Como eu, por exemplo. Eu sou um caso raro que se encaixa na classe 1 e 3. No início foi complicado pra mim, pois algumas pessoas geralmente ficam assustadas ao me verem como tritão. Muita gente reage com medo, como se eu fosse algum animal selvagem ou algo sobrenatural. Que cruel. Mas, pelo menos eu achei muito legal você desse jeito. Valeu. Muita gente não tem noção, mas é doloroso manter a forma humana por muito tempo. Nos primeiros dias não dói. Mas depois de cerca de 3 dias a pele começa a doer muito. Muitas crianças precisam aprender a gastar energia para evitar sobrecarga, mesmo não estando preparados para isso. Isso é por causa de alguns adultos que não têm um mínimo senso. Félix parece irritado. Os seres humanos podem ser piores do que aquilo que eles temem, ignorando sua própria crueldade, causando dor às pessoas. Eita. Que foi? Você virou poeta na última frase. Félix ri suavemente. Ei, Luca diz, dando outro leve soquinho em Félix. Mais um soquinho e eu vou começar a contar. Félix sorri. Bem, continuando. Você pode falar da adaga que eu recebi? Certo. Como eu disse antes, você pertence à classe 1, especializada em combate. Sua adaga é a manifestação máxima de quem você é. Ou seja, você pode simplesmente conjugá-la do nada, como eu faço com meu tridente. Legal, mas na prática... Imagine as suas mãos e acredite nisso. Elas são suas e estão sob seu controle. Essa frase fora de contexto. Sua mente é bem direta, né? Os dois riram enquanto o Félix o dava um soquinho leve no braço. Ganhou um soquinho agora. Bora, teste logo aí. E então elas estão em suas mãos, como num passe de mágica, ou melhor, de magia.
Uma sensação estranha fez seu peito acelerar ao vê-las, envolta em uma aura peculiar e relaxante, talvez. Luca e Félix continuaram sua jornada, rumo à cidade. Luca fazendo algumas perguntas engraçadas sobre ele ser um peixe, para arrancar algumas risadas. Era divertido conversar com Félix. Parecia que eu já conhecia há muito tempo. Era muito natural o diálogo entre eles. No caminho passaram por alguma casa, aparentemente abandonada, mas não sentiram necessidade de se aproximar dela. Apesar de terem sentido uma estranha sensação ao passar por ali, finalmente chegaram a uma pequena área comercial que oferecia vista para o mar. Que mar lindo! E é aqui que a gente vai terminar o capítulo de hoje. Gente, eu sei que foi um capítulo muito, sabe, tchum fly, mas é isso. Abismo é isso, tá ligado? Às vezes vai ser um capítulo muito grande, às vezes vai ser um capítulo bem desgastante. Foi um capítulo legal e longo pra vocês, então eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Mais tarde tem outro vídeo, que é o recap de Abismo, tá? Os vídeos vão sair mais cedo. Esse vídeo aqui vai sair 12 horas. E o vídeo de recap vai lançar às 17 horas. Pronto. O horário que era os vídeos de Abismo anteriormente. Esse é um especial, eu lançar os dois no mesmo dia. E eu acho que eu fiz isso no meu Instagram, @kaetvic, eu fiz um desenho de aniversário pro Luca, porque dia 16 de abril é o aniversário do Luca. Ele faz aniversário bem pertinho de mim. Eu faço aniversário dia 4. E é isso. Muito obrigada por quem assistiu até aqui, ó. Beijaço. E é isso. Falou, escambada. Vinícius 13 na veia.